Paz esteja convosco, queridos irmãos. Estou aqui para falar-vos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo e de alguns eventos que acontecerão imediatamente após a sua vinda. Minha intenção nesse vídeo, irmãos, é apresentar-vos aqui a ordem de alguns fatos que ocorrerão. Eis o primeiro deles, o aparecimento público do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse evento será tão poderoso e glorioso, irmãos, que em Mateus capítulo 24, versículo 30, o Senhor diz o seguinte: Então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os moradores da terra prantearão e verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande glória e poder. Irmãos, esse evento será tão extensivo que em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que até mesmo as pessoas que mataram o Senhor também vê-lo-ão. Jesus equiparou a sua vinda com o relâmpago que ilumina os céus, desde o Oriente até o Ocidente, irmãos, em Mateus capítulo 24, versículo 27. Segundo fato, a ressurreição dentre os mortos de todas aquelas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, irmãos. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte: Então o próprio Senhor, dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo, descerá, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, a Bíblia diz claramente que haverá ressurreição dentre os mortos. Esse será o segundo facto, o segundo fenômeno que vai acontecer após a vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos. O terceiro fenômeno é o seguinte, irmãos, tem a ver exatamente com o facto de que nós, os que ficarmos vivos aqui, teremos o corpo glorificados, ou seja, os nossos corpos serão transformados. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, a partir dos versículos 52 e 53, que primeiro no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta de Deus, a trombeta vai soar, irmãos. E tanto nós, os que ficamos aqui na terra, teremos o corpo glorificados. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, irmãos. Portanto, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Ou seja, teremos um corpo com a capacidade de viver eternamente, irmãos. E não teremos mais, irmãos, a necessidade de nos preocuparmos com a morte, porque a morte vai ser vencida neste fenômeno que vai acontecer. Quando os nossos corpos serão glorificados e transformados. Quando nossos corpos vão ganhar a capacidade de não mais pecar, irmãos. E é isso que vai acontecer após a vinda do Senhor Jesus Cristo. O quarto fenômeno será exatamente o arrebatamento da igreja. E é isso que vai acontecer. A Bíblia nos diz, tal como o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 17, diz o seguinte: E nós os que ficarmos aqui na terra, os que ficarmos vivos, irmãos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, isto é, a encontrarmos com o Senhor nos ares, onde ficaremos com Ele para todo sempre. Para explicar esse fenômeno do arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 31, diz que quando Ele aparecer, irmãos, vai dar a ordem aos anjos para que estes mesmos possam ajuntar todos os salvos até o Senhor, que vão juntar os salvos até o Senhor nos ares. Isso vai ser mais ou menos o processo do arrebatamento, irmãos. Essa é uma palavra poderosa que pode servir de consolo para todos nós em tempos de crise como estes que vivemos, irmãos. Em tempos onde a esperança parece desaparecer no coração de algumas pessoas. Em tempos onde vemos tantas ameaças nucleares, ameaças mundiais, irmãos. Isso é um pronúncio de que o nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próximo. Regozija-te com essas palavras, tal como disse o apóstolo Paulo na primeira carta